Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Quem é o personagem da série que vocês mais odeiam? Eu sei que muita gente vai responder, por exemplo, Homelander. Mas pra mim, pior do que Homelander é Adorador de Homelander. O padrasto da Janine, a filha do Mother's Milk, né, do leitinho, é pra mim o personagem de longe que eu mais odeio da temporada até agora. Bom, como eu sempre faço nesses vídeos de tentar passar pelos principais eventos do episódio, eu acho que é legal a gente criar sempre uma continuidade entre um episódio e o episódio seguinte. Então eu bati muito na tecla no episódio passado de como estavam esses dois grupos principais. O grupo do Seven, liderado pelo Homelander, cada vez mais maluco e mais poderoso, e os The Boys. E como eu falei no episódio passado, o Homelander tá no seu auge, digamos assim, no máximo de seu poder, e do seu poder não só do seu poder físico, digamos assim, mas agora ele é o líder de toda a Void, esse tipo de coisa, enquanto o The Boys aparecia no episódio passado todo quebrado. E aqui a gente vê como isso continua, mas nem tanto nesse episódio aqui. Então é um episódio, claro, de transição. Eu acho que é aquele episódio de meio de série que vai se encaminhando um pouco mais para o que vai acontecer no final, mas a gente tem algumas relações e algumas possíveis reviravoltas aqui que eu acho bastante interessante nesse episódio, além, é claro, de brincadeiras, como sempre, como eu disse na abertura, tem ali o padrasto da Janine, a gente tem o Seth Rogen aparecendo nesse episódio, a gente teve a Charlize Theron no primeiro e agora Seth Rogen aqui no quinto, e eu acho que isso vai ser bastante comum em The Boys. Aquele negócio, é uma série de sátira, de zoeira, mas ao mesmo tempo de muita coisa que acontece na vida real, então é aquela sátira que vai criticar muita coisa, e isso atrai muitos atores de Hollywood a fazer essas pequenas participações. Então eu acho que Seth Rogen e Charlize Theron não foram os primeiros, quer dizer, foram os primeiros, mas acho que não foram os últimos, acho que vai ter mais participações como essas durante, não sei se essa temporada, talvez na próxima. Então, falando em continuidade entre os episódios, a gente tem nesse episódio uma discussão muito parecida com a do episódio passado, que eu levantei no episódio passado, fica ainda mais clara nesse episódio. Lembra que eu falei no episódio passado que eles não julgam o Butcher por tomar o V24, né, aquele composto de 24 horas, mas julgam com o olhar, repreendem com o olhar o Hughie por ter tomado? Então, essa discussão vai voltar aqui. Como vencer aquilo que você acredita ser o mal? Aqui na série é mais explícito. O mal é o Homelander, o cara mais poderoso que pode destruir o mundo. Na nossa vida real, esse mal não é tão claro aqui assim. A nossa vida real não é tão maniqueísta assim. Mas tem aquilo que a gente acredita que é o errado, que a gente acredita que a gente precisa vencer ou mostrar que aquilo é errado. E como combater? Como combater aquilo que a gente acha que está errado? Fazendo exatamente a mesma coisa que aquilo que está errado faz? Essa é a discussão que vai voltar aqui na série, nesse episódio. Então dá até para falar, já pulando para o final do episódio, que a gente tem a escolha de Hughie aqui. A escolha que já tinha aparecido anteriormente com o Leitinho, né, o Mother's Milk, questionando que ele não tomaria o composto e que o Hughie também não deveria tomar, e depois a Starlight falando, não vá com o Butcher, fique comigo. Isso daí é muito claro, né? É aquilo que o Robert McKee, um dos maiores, digamos, pensadores de roteiro da história, fala. Um personagem não é só o que ele é composto inicialmente, mas é as decisões que ele toma. Aqui a gente tem o Hughie, que é o lado bom do grupo, a bondade do grupo, ele é o equilíbrio do grupo, como eu falei no episódio passado. Só que aqui ele acaba meio possuído por esse poder de alguma forma. Ele é o cara que nunca pôde ajudar, ele é o cara que na relação com a Starlight ele se sente frágil, porque ela é a mais poderosa e ele nunca pode ajudá-la, ele nunca pode protegê-la. Uma visão até um pouco machista, é verdade? Enquanto, quando ele tem esse poder, esse possível poder, ele fica fascinado por esse poder. Ele fala isso inicialmente para ela no episódio, a gente vê a decisão dele indo por esse lado. A decisão de que se a gente tem que vencer o mal, a gente só pode vencer o mal se igualando a ele de alguma forma, tendo um poder capaz de vencê-lo. Então as discussões e até o equilíbrio do grupo é meio parecido entre esse episódio e o episódio passado.
ainda que aqui o Seven a gente já veja uma divisão muito maior. A gente tem o Supersonic sendo tratado como o cara, por ser até de origem, digamos, mexicana aqui, o cara que, ele usou muita droga e morreu por causa disso. Aquilo que nos Estados Unidos convence muito fácil, esse tipo de desculpa. A gente tem o A-Train como aquele cara que tem aquele conflito, mas ao mesmo tempo, como eu falei no episódio passado, ele é covarde, não consegue levar pra frente, até talvez aqui a gente tenha o irmão dele sofrendo as consequências e talvez esse possa ser o choque pro personagem. A gente tem o Deep e a esposa nova do Deep, que esses dois também estão quase ali como os personagens mais odiados pra mim, tomando o controle de certa parte importante da Voight, que faz muito sentido, justamente por eles serem os convertidos, aqueles que têm a visão que a Voight quer passar, aquela visão de convencimento do público, então eles acabam ganhando poder justamente por estarem do lado do Homelander. Enquanto isso, a gente vai ter o Homelander começando a sofrer um pouco das consequências que o Stan Edgar tinha avisado no episódio passado. Agora você não quer ser o líder? Você vai ser o líder. Só que se você vai conseguir lidar com os problemas, você vai conseguir lidar com os problemas sem toda uma equipe para proteger você desses problemas? Você vai conseguir lidar com aqueles problemas burocráticos ou envolvendo a mídia, todas aquelas questões que até então o Homelander não precisava se preocupar? Entra essa discussão na reunião quando uma das mulheres ali da diretoria pergunta, tá, e agora com a queda da Voight, como que a gente vai fazer e tal? Então são problemas que o Homelander não lidava. Agora ele vai ter que lidar. Ao mesmo tempo a gente tem a Ashley, que aqui é colocada como CEO, mas ela não é a verdadeira CEO, então é meio aquele CEO de fachada que a gente sabe que existe em muitas empresas. Então, ao mesmo tempo que o Homelander parece muito poderoso, ele começa a apresentar alguns problemas que eu falava no episódio passado. O poder dele, o ápice do poder dele pode não ser tanto poder quanto a gente acha que ele é. Ao mesmo tempo que os The Boys estão divididos agora, principalmente o French e a Chemical que sobreviveu, que me deixa meio dividido até essa questão da Chemical. Eu nunca gosto quando eles falam que um personagem vai morrer, mas não morre. Mas ao mesmo tempo eu gosto tanto da Chemical que eu falei, tá bom, eu perdoo a série por isso, eu perdoo a série por me enganar, e tudo bem, a Chemical continua viva. Mas a gente vê que os The Boys continuam muito divididos, agora uma divisão começa a ficar mais clara, né? O Hughie tomando o lado do Butcher para tentar vencer esse problema maior que é o Homelander, enquanto o Mother's Milk, ele fica meio que naquele meio do caminho, e o French e a Chemical querendo fugir daquele mundo, mas o French nunca consegue fugir daquele mundo realmente. Então a gente tem algumas idas e vindas, algumas coisas que voltam em The Boys durante as temporadas, isso é muito comum, mas eu acho que eles fazem isso nessa segunda temporada de uma forma interessante. Então eles vão gastando essa trama e envolvendo personagens de uma forma que, tudo bem, pode ser para gastar tempo, para a gente ir levando a série para frente, mas eles fazem isso de uma forma bem feita. E falando da Chemical, eu gosto muito dessa sequência musical que eles fazem aqui nesse episódio. Tanto essa sequência quanto o envolvimento do Butcher e da Maeve ali, que eu sei que muita gente pode não gostar, mas é justamente um pouco da essência de The Boys, é esse eu não me importo, eu vou fazer o que eu quiser. Claro, tem o lado de ser uma sátira mais explícita à nossa realidade, que eu comento sempre, as críticas sociais, esse tipo de coisa, mas tem os momentos The Boys assim, eu não tô nem aí, eu vou explodir cabeças, eu vou fazer o que quiser. Isso tá muito presente nessa relação Butcher e Maeve que surge aqui do nada, que tinha aparecido ali no primeiro episódio, mas surge aqui meio que com os dois estão nesse modo meio foda-se, e é basicamente isso que a série vai fazer. E ao mesmo tempo tem essa sequência da Chemical, que é uma sequência de musical, mas envolve muito a psicologia da personagem, que eu gosto também bastante. É mais uma vez The Boys quebrando um pouco a ideia de realidade, quebrando um pouco a ideia de expectativa, para mostrar aquilo que uma personagem que não fala sente. Eu acho bastante interessante como eles fazem isso e como eles encenam isso. É uma sequência musical muito boa, uma sequência que vai se inspirar nos musicais clássicos, mas fazer isso numa pegada meio The Boys, numa pegada até meio desajeitada, em certo sentido. Além disso, a gente ainda tem aqui uma outra satirizada, digamos, no episódio que envolve
ali aquele personagem que é a lenda, aquilo pra mim é uma sátira clara a Hollywood e os chefões poderosos de Hollywood que fazem tudo que eles querem, basicamente. Pode ser até uma crítica ao Harvey Weinstein, por exemplo. Então, para mim, surge como essa metalinguagem com a própria indústria do entretenimento e de Hollywood, indústria do audiovisual, que a série faz bastante. Eu acho que tem uma relação clara aqui nesse sentido. E aí tem alguns elementos também que muita gente já tinha acertado nos comentários, previsto, e eu concordei no episódio passado, como por exemplo agora o Soldier Boy sendo a arma que eles iam usar para tentar vencer o Homelander. Isso eu acho que já ficava meio sugerido no episódio anterior, volta aqui e cria alguns dilemas, né? Como eu disse, tem o dilema do Hughie tendo esse poder, acabar rompendo de alguma forma com o que ele era, rompendo de alguma forma com a Starlight, mas tem o próprio Mother's Milk aqui que vai ter que tomar uma decisão. Ficar com o cara que ele quer destruir a todo custo, o cara que matou a família dele, para vencer esse mal maior, ou seguir os princípios dele desde o início. Então The Boys faz uma coisa que é simples, mas não é tanto, de criar dilemas para esses personagens terem que tomar decisões, por mais que essas decisões 2 episódios depois talvez nem seja muito lembrada, mas ainda assim são decisões que fazem esses personagens evoluírem de alguma forma. Eu acho que isso está muito presente aqui pro próximo episódio na personalidade do Mother's Milk. Como ele vai lidar com eles querendo usar o Soldier Boy agora para vencer o Homelander, sendo que pro Mother's Milk tudo que envolve vencer os Supes tem a ver com ele vencer o Soldier Boy, uma vingança pessoal dele com o Soldier Boy. Então isso vai ser mais uma coisa que acho que pode ser interessante da gente ver no próximo episódio. Além disso, a gente tem a Kimiko também aqui perdendo os poderes dela de alguma forma. Isso mais uma vez sugere essa saída dela e do French do grupo e fica aquela dúvida, né? Eles vão conseguir sair ou alguma coisa vai puxar eles de volta? Eles vão conseguir sair ou algum dos dois vai morrer e o outro vai querer vingança? Então isso é coisa pra gente ver nos próximos episódios também. E além disso, tem também uma relação aqui que fica muito clara entre passado e presente aqui na série, que envolve Homelander e Soldier Boy e, digamos, os seus pares amorosos por muito tempo, ou pelo menos como era sugerido pro público. Então a gente tem ali a personagem no passado que é uma sátira à Feiticeira Escarlate, falando pro Soldier Boy exatamente a mesma coisa que a Maeve fala pro Homelander, porque elas são postas na mesma situação. Então é um passado que quando a gente vem para o presente é a tentativa de replicar aquilo que já foi feito no passado e deu certo, mas de uma forma um pouco diferente. Isso a gente pode extrapolar para muitos lugares. A gente pode extrapolar para o cinema, a gente pode extrapolar para o mundo e para a sociedade, como ela funciona. Então, mais um episódio interessante de The Boys, essa série que eu gosto bastante. E acho que leva algumas questões, evolui algumas questões para a gente poder falar, analisar no próximo episódio que eles vão resolver. Mas ainda assim, as discussões presentes e até algumas coisas que a gente previu já vinha do episódio passado. Então acho interessante a gente analisar sempre a série dessa forma, né? Como ela vai evoluir episódio a episódio. Aqui a gente tem um passo claro das temáticas e do episódio passado para esse episódio. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o episódio, se vocês gostaram, o que vocês estão achando da temporada até agora, que a gente passa da metade dela. No primeiro comentário fixado as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.